Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo aqui sobre assuntos previdenciários. No vídeo de hoje, pessoal, eu trago 3 informações de extrema importância, 3 novidades, exclusivas que saíram ainda hoje para você aposentado e pensionista. Então fica até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com as informações que eu tenho para trazer aqui para você, tá bom? Antes de eu começar já pela primeira novidade que eu vou trazer para vocês, inclusive vou falar aqui do 13º salário, tenho novas informações para vocês acerca disso, tá bom? Então fica até o final do vídeo, principalmente porque tem muita gente precisando do 13º, pessoal, então eu quero aqui trazer todas as explicações para vocês, inclusive os novos pronunciamentos. Eu estou acompanhando o tempo inteiro os novos pronunciamentos que o governo está fazendo, Hoje, sexta-feira, tá acontecendo muita coisa no Congresso, então fica até o final que eu vou te atualizando no que ocorreu, o que está ocorrendo, no decorrer do dia. Inclusive tem uma informação importante para vocês. Fica até o final do vídeo, é uma notícia boa que eu quero compartilhar com você, aposentado e pensionista que nos acompanha, tá joia? Se você não me conhece, eu sou Ana Paula, esse é um canal exclusivo do aposentado e pensionista e além de trazer orientação e informação sobre a Previdência Social, nós também somos uma rede de apoio para os aposentados, pensionistas, BPC-Loas e também os servidores. Nós apoiamos os projetos de lei que estão em tramitação, tanto no Congresso Federal, quanto na Câmara dos Deputados, que estão em aprovação, em tramitação, para beneficiar você que é aposentado, você que é pessoa com deficiência, que é idoso, você que faz parte do grupo das pessoas vulneráveis, Ou seja, nós estamos aqui por você. Então a gente leva a sua voz até o Congresso, para a sociedade, em busca de mais igualdade e um Brasil melhor, com menos fome e miséria. Ok? Então se inscreve no canal para fazer parte dessa luta, somar aqui com a gente. É importante a gente buscar o máximo de pessoas possível para formar aqui um time mesmo, bem forte, para que a gente possa conseguir esses benefícios, essas aprovações pelo Congresso, mostrar a nossa união e a nossa força. Então eu conto com você. E também deixa o joinha no vídeo, pessoal. Já deixou o seu like, porque eu vou trazer aqui informações importantíssimas para vocês. Então deixa aí o seu joinha, tá bom? E bora para as notícias. Primeiro, pessoal, que eu quero compartilhar aqui com vocês uma notícia excelente, Então eu vou dar uma notícia muito boa agora e daqui a pouquinho eu vou trazer uma outra importante e depois eu volto com uma outra notícia muito boa também, combinado? Então a primeira boa notícia que eu quero compartilhar com vocês é que o governo propõe um salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. Isso mesmo, pessoal, sem aumento acima da inflação, tá? Mas ele está propondo isso. Só que o que acontece, que é uma boa notícia? Eu vou ler essa matéria e aí eu vou trazer essa boa notícia, o porquê que isso pode ser uma boa notícia para você, tá bom? Então vamos lá. O valor, ele consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, divulgado nessa quinta pelo Ministério da Economia. Se aprovado, o aumento em relação ao mínimo atual será de R$ 47. O governo federal, ele propôs um salário mínimo de 1.147 para o ano de 2022, e aí eu já vou falar a boa notícia, e segundo o projeto de lei de diretrizes, do ano que vem. O texto foi divulgado pelo Ministério da Economia nessa quinta-feira, que passou aqui ontem, dia 15, último dia de prazo para o envio da proposta ao Congresso, e o valor é de R$ 47, maior que o salário mínimo atual, que é de R$ 1.100, e representa uma alta de 4,27%, o que é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços do Consumidor deste ano, feito no mês de março. O número divulgado indica que o governo pretende apenas repor a perda da inflação do período, sem uma valorização do real do salário mínimo. Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui essa notícia que eu quero passar para vocês, o governo, eles postaram, porque ontem era o último prazo deles fazerem uma proposta para o salário mínimo do próximo ano, só que isso, claro, o salário mínimo, ele depende aí da inflação, tem que fechar, então esse não é o valor oficial, é apenas uma previsão, uma proposta do governo. Mas a boa notícia, pessoal, é que o Congresso quer que esse valor seja reajustado para esse ano de 2021. Um valor de R$ 1.147.
já que o Bolsonaro aprovou aí R$ 1.100, né? E como está prevista aí de lei orçamentária para 2022, eles não querem que isso seja em 2022. O Congresso está batendo a perna, querem que pautem aí, né, a medida provisória do aumento do salário mínimo para poder reajustar os valores nesse valor de R$ 1.147 proposto para 2022 para agora, ainda em 2021. E a boa notícia, melhor ainda, é que se isso acontecer, o que vai melhorar aí na vida dos aposentados e do pensionista? Quem recebe até um salário mínimo, e se tiver essa aprovação desse orçamento, desse novo salário para esse ano, os aposentados, pensionistas, os beneficiários que receberam, né, que recebem até um salário mínimo de janeiro até agora, podem receber o valor retroativo, né, da diferença do reajuste que for aprovado em Câmara e Senado. Então, vamos aguardar, porque a pressão tá forte para poder ajudar, até mesmo porque esse salário mínimo é uma vergonha, né, pessoal? O Brasil já tá aí defasado o valor de salário mínimo, já saiu, inclusive, estudos falando que o valor ideal de salário mínimo seria aí pelo menos R$ 4.000, devido ao custo de vida no Brasil e como as coisas são tudo muito caras, né? E agora, a segunda notícia que eu quero compartilhar com você é para você que é BPC Loas. Você que recebe o benefício de prestação continuada, muita atenção aqui nesse vídeo, porque o INSS divulgou que ele já começou a aplicar o pente fino em concessões do BPC Loas. Para você não cair no pente fino, presta muita atenção aqui. E mesmo que você não receba BPC Loas, pessoal, é importante que você compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, porque é sempre bom levar boas informações ao mundo, né? As pessoas, para ficarem por dentro dos seus direitos, né? E o que elas podem fazer para evitar um problema aí com a Previdência Social. Então, mesmo que não sirva para você, compartilhe aí a boa informação para a gente, porque esse é o objetivo, levar a boa informação para os beneficiários da Previdência, né, para as pessoas que precisam. Então eu conto com a sua ajuda e vamos lá. BPC Loas, pente fino, e aí eu já falo agora do 13º, uma novidade aqui, né, passar as últimas informações que ocorreram, inclusive hoje, para atualizar você, combinado? Então vamos lá. O INSS, ele tá aplicando o pente fino em concessões do BPC Loas, tá bom? E o BPC, o segurado, ele pode ficar sem o benefício e ter que devolver toda a grana já recebida. Mas calma, que tem um critério para isso, tá? Não é motivo de pânico. O INSS, ele tem feito um pente fino no BPC para saber quem está com a renda do grupo familiar superior ao estabelecido pela lei. A análise de renda de toda a família é feita na hora da concessão do benefício, mas apesar de raro, pode ocorrer depois. A partir do cruzamento de dados e do cadastro único, o Instituto tem mapeado indícios de fraude e enviado cartinhas para o cidadão se explicar. Se não tiver cuidado, o beneficiário pode ficar sem renda, além de ter que devolver toda a grana já recebida. O BPC Loas, ele pode ser liberado em razão da idade acima de 65 anos ou se houver deficiência, mas em ambas as situações a família deve ser considerada em situação de vulnerabilidade econômica e não é qualquer critério de pobreza que dá o direito. Com o passar do tempo, as regras estão cada vez mais rigorosas, a tolerância habitual oscila entre 1/4 do salário mínimo por pessoa ou mais, e em situações excepcionais, a renda per capita pode ser de meio salário mínimo, a exemplo de pedidos feitos na pandemia, aliados a fatores como grau de deficiência, dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento com tratamentos de saúde médicos, fraldas, alimentos especiais e também medicamentos. Tudo isso entra na conta na hora de abater da sua renda, tá? E se alguém da família conseguir o benefício previdenciário, arrumar emprego ou melhorar o salário, o benefício assistencial pode se transformar em fraudulento, pessoal, o que autoriza o INSS querer buscar tudo que já foi pago e cessar o pagamento. Então, para analisar a superação da renda, a Previdência quer saber quem mora com você e, na defesa, ser protocolado em 30 dias via aplicativo Meu INSS ou no site, pede dados como nome, CPF
estado civil e nível de parentesco. Nesses casos é importante fazer uma defesa coesa no INSS ou na justiça, a fim de não ficar com o nome sujo ou ainda ter uma dívida gigante para pagar. Então é somente pessoas que não se encaixam no critério. Se você se encaixa no critério, pessoal, seu benefício foi aprovado certinho, fique em paz, que aí não terá problema. Se falarem por um erro que teve um problema e quiserem cancelar seu benefício, você pode procurar um advogado previdenciário, porque ele tem todo o conhecimento necessário para te dar o suporte e conseguir aí restituir e quem sabe até um dano moral, né, por terem feito aí todo esse dano para você, tá bom? Agora vamos falar do 13º salário. Pessoal, tenho novas informações aqui para vocês a respeito do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Esse final de semana, né, o Congresso vai trabalhar, inclusive hoje eles já estão se reunindo, porque o presidente da República tem até o dia 22 para finalizar a questão do orçamento. Ele tem que sair de cima do muro. A questão toda que está nisso daí é que, se o presidente aceitar cortar os gastos, né, tirar os gastos das emendas que ele fez de forma aliado, tanto com o Centrão, os aliados dele, se ele fazer isso, ele perde força, ainda mais nesse momento na qual ele está vulnerável, já que foi aberta uma CPI, né, uma investigação contra as ações e também possíveis omissões do governo federal com a pandemia. Além da CPI, tem um pedido de crime, né, de responsabilidade e de genocídio também que foi aberto no STF contra ele. Ou seja, está sendo um momento de muita pressão por todos os lados. Estão querendo aplicar impeachment também. Então, assim, tudo isso está causando um estresse muito grande no governo e o presidente ficou em cima do muro. Porque se ele tirar ali as emendas que ele acordou, né, com o Centrão e com os aliados dele, o que vai acontecer? Ele perde força, e aí nesse momento que ele está vulnerável, seria muito pior se ele perdesse a força com o Centrão e os aliados, né? E se ele não cortar, né, ele aprovar do jeito que tá, ele pode perder o ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual a gente acredita que alguns especialistas até falaram que ele pode até se retirar do cargo caso o presidente Jair Bolsonaro aceite aí fazer a aprovação desse jeito. Inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi quem alertou o presidente Jair Bolsonaro a não aprovar o orçamento, visto que, se ele aprovar dessa forma, além de perder o ministro da Economia, ele também corre o risco do impeachment de qualquer forma, porque o orçamento aprovado não cobre as despesas. Então, o governo já não tem mais tempo, ele está ficando sem tempo. Segundo assessores, até esse final de semana, o presidente deve se decidir em relação ao orçamento e, consequentemente, o 13º. E uma boa notícia para você aposentado e pensionista que está aguardando pelo 13º salário é que o presidente Jair Bolsonaro, devido a toda a pressão e a imagem dele, né, já que ele perdeu muita popularidade, segundo os dados, as pesquisas nesses últimos dias, e está com todos esses abertos de investigação contra ele, contra o governo dele, ele pode aí finalizar até esse final de semana a questão do orçamento e liberar o 13º salário para os aposentados e pensionistas como uma boa ação, né, para recuperar a economia e ajudar o pessoal vulnerável, que é o que ele mesmo já disse na live dele, né, que ele vem dizendo todo esse tempo, que ele vai ajudar os aposentados e as pessoas com deficiência. E se ele vai fazer isso, o meio dele provar e até melhorar um pouco a popularidade dele em relação a essas pessoas é liberando ainda esse mês um 13º salário. E como que ele pode fazer isso se a folha já foi encerrada pelo INSS? Através de uma folha complementar. Não devemos perder as esperanças, vamos acompanhar. Esse final de semana eu vou estar de plantão, observando todas as notícias, todo o movimento lá no Congresso, com as reuniões que eles estão fazendo e debatendo, e qualquer oficialização, qualquer novidade, qualquer novo pronunciamento, eu venho e trago para vocês aqui, tá bom? É importante lembrar que se o Bolsonaro não aprovar por meio de uma medida provisória, infelizmente o 13º não será pago agora em abril. Seria uma nova previsão na qual a primeira parcela do 13º ocorreria somente no final de março e quem começaria a receber seria os aposentados, pensionistas, beneficiários que têm final de NIS 1 a 5 e recebe até um salário mínimo, e os demais beneficiários iriam receber somente na primeira semana do mês de junho, tá bom? Isso a primeira parcela. A segunda parcela poderia ficar
para o final de junho e o início de julho também. Então tudo vai depender agora desse final de semana, o que o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro da Economia e os demais parlamentares, vão decidir a respeito desse orçamento, para destravar isso de vez, qual é a estratégia que eles vão usar e se eles vão ou não optar pelo decreto de calamidade pública, que é o que o Congresso está pressionando para acontecer. Então, não tem mais tempo, dia 22 se encerra o prazo do presidente Jair Bolsonaro, CPI está aberta, ele está pressionado de todos os lados, vamos aguardar esse final de semana, fica de olho aqui no canal, que eu vou trazer para vocês o vídeo com toda a orientação e as notícias em tempo real, tá bom? Então se inscreve no canal se não é inscrito, clica aí no sininho para ativar as notificações, porque isso é uma ótima notícia. Então a gente já tem um novo prazo e esse prazo é esse final de semana. Vamos aí esperar que ele cumpra com a palavra dele mais uma vez e que esse final de semana ele dê uma resposta para o Brasil, que todo o Brasil aguarda por isso, tá bom? E eu atualizo vocês. Então, gente, muito obrigada pelo carinho. Um ótimo restinho de sexta-feira para vocês, que Deus abençoe. E amanhã, sabadão, eu encontro vocês aqui no canal, tá joia? Até lá!